Bom dia a todos, bom dia àqueles que também nos assistem via internet. Mais um domingo que nós estamos aqui para iniciarmos a nossa semana de uma forma mais proveitosa, onde nós vamos aproveitar tudo aquilo que nós vamos aprender, não só durante a palestra, mas tudo o que a reunião pública de uma casa espírita nos proporciona. Porque a reunião pública ela é muito rica em sentido de explanação, de ensinamentos espirituais. Quando nós fazemos a prece de abertura, nós estamos nos ligando ao plano maior. Depois nós vamos nos ligar, nos focar no expositor, que vai trazer para nós um ensinamento que uma frase que seja, uma palavra, pode mudar muita coisa para nós, no decorrer da nossa vida, no decorrer daquela semana, onde nós sabemos que poderemos enfrentar situações que vamos precisar daquele ensinamento. Era a gotinha d'água que faltava. Depois nós vamos passar para as vibrações, onde nós vamos doar o que nós temos de melhor, em favor daqueles que possuem menos do que nós. Sempre existe o menos favorecido. E sempre existe o mais favorecido, que é aquele que nos auxilia. Né? E depois nós recebemos o passe, que é onde nós nos fortificamos, nos energizamos, para que possamos ter uma força espiritual maior. Né? E também nós distribuímos essa força para o nosso campo emocional, para o nosso campo material, físico. Então, é todo um conjunto de fatores onde nós temos que ligar um com o outro para podermos ter um proveito maior da reunião pública que a Casa Espírita nos oferece. Não é? Então, nós temos essa oportunidade aqui na Casa do Caminho Santana praticamente todos os dias, menos as sextas-feiras, onde nós temos uma reunião específica, não é uma reunião pública como as outras, para aqueles que convivem e para os que são dependentes químicos. Às segundas, terças e quintas-feiras, a nossa reunião se inicia às 8h10, né? E às quartas-feiras, às 14 horas, aos sábados, às 15 e aos domingos, às 10. Então, todas elas são precedidas do atendimento fraterno. Aqueles que desejam passar pelo plantão de atendimento, é só procurar um dos dirigentes da casa para poderem ser atendidos. Vamos então, nesse momento, ligar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Através da figura de Jesus, que é esta figura que preenche as nossas mentes, no momento da ligação espiritual, que nós vamos entrando em convívio com os amigos da espiritualidade e chegamos a Deus, nosso Pai. E junto a Ele, em espírito nós nos ajoelhamos, pedimos e rogamos, Pai Maior, que possamos ter nossas mentes aclaradas no decorrer destes ensinamentos, deste aprendizado, que irá abrandar o nosso íntimo, os nossos corações, para procurarmos a solução e a resposta para tudo aquilo que nos aflige e que nos coloca em dúvida. Que possamos receber os bálsamos da energia divina durante estes momentos que aqui estivermos. E que este mesmo bálsamo possa fazer com que levamos, no decorrer da nossa caminhada, a visão mais branda e pacífica de toda uma situação. E assim, que os amigos da espiritualidade, neste momento, possam nos assessorar, nos intuir. Que Jesus, o nosso Mestre, que através do seu Evangelho, através de seus exemplos, chegue até nós. E que possamos captar essa presença de luz
e mantermos em nossos corações. E que Deus, nosso Pai, nos ilumine e que possamos tirar o melhor proveito desta reunião. Que assim seja. Graças a Deus. E agora nós vamos acompanhando o Sérgio, que vai fazer para nós a palestra de hoje, do livro Dores da Alma, Ansiedade. Bom dia a todos presentes. O tema já foi falado, né? Aliás, deixa eu falar aqui no microfone para o pessoal também da internet ouvir. Então, ansiedade é um tema recorrente e a gente sempre traz para a luz do Evangelho. Até porque, nos dias de hoje, essa correria do dia a dia, as pessoas têm que ir para o trabalho, têm que ir para a escola, têm que ir para a faculdade, têm contas para pagar, têm que receber visitas em casa, têm que fazer uma coisa, têm que fazer outra. Isso, naturalmente, gera dentro de nós uma ansiedade. Essa ansiedade é comum. E é diferente a ansiedade que sente o jovem, o adulto e uma pessoa com mais idade. São tipos de ansiedades totalmente diferentes. Vamos pegar o adolescente. A sociedade moderna hoje, através da tecnologia, ela traz para nós a agilidade em tudo que a gente faz. Então o jovem ele tem na ponta dos dedos, no celular, no computador, a agilidade da informação. Inconscientemente ele traz para o dia a dia dele essa pressa. Pressa para que as coisas materiais tenham a mesma velocidade das coisas eletrônicas. Então é por isso que a gente vê hoje o jovem, o adolescente muito ansioso. Ansioso para qualquer coisa. E é natural isso, faz parte da idade também. A gente naquela idade foi mais ansioso. A gente tinha pressa de que as coisas acontecessem com mais agilidade na nossa vida. A gente tinha pressa em se formar, em ter um bom emprego, em casar e por aí vai. Mas esta ansiedade adolescente hoje já se torna um pouco preocupante. Existem estudos em que eles falam que o adolescente hoje tem tanta pressa que está se transformando numa síndrome do pensamento acelerado que o adolescente tem, ou seja, pressa para tudo. Essa ansiedade precisa ser tratada também muitas vezes, a do adolescente. A do adulto, a nossa ansiedade natural, ela tem duas vertentes. É aquela ansiedade que a gente fala que é natural, que é, estou para casar, tem uma viagem marcada, tem um compromisso, tem uma entrevista. Essa ansiedade é natural, nós temos isso. É muito difícil para a gente não se sentir ansioso perto da premissa de algo importante para acontecer. Falar que não devemos sentir ansiedade é um erro. É natural sentir ansiedade. E é natural que sintamos porque a gente predispõe o organismo muitas vezes para aquela ação. O problema é quando essa ansiedade se antecipa demais ao acontecimento futuro. Vamos pegar os nossos sintomas orgânicos. Nosso organismo ele responde imediatamente com tudo aquilo que a gente sente. Vou pegar um exemplo. Lá na pré-história, quando a gente ainda mal tinha roupa para se vestir e tudo mais, então um homem lá, Homo sapiens, quando ele via o perigo, um monstro, algum bicho se aproximava dele, a ansiedade gerava uma predisposição orgânica para ela se livrar do peso. Então tudo aquilo que gerava, toda aquela vontade que a gente tinha, por exemplo, de fazer alguma coisa, a gente fazia naquela hora, porque tinha que ficar livre de qualquer tipo de peso para a gente subir numa árvore, cair, nadar. Então essa ansiedade salvava vidas. Então, qualquer premissa de perigo iminente gerava a nós uma predisposição orgânica para a gente se preparar para fugir. Isso é natural. E isto ficou preso no nosso inconsciente. A gente vive essa condição até hoje, essa predisposição orgânica. Para que no momento da ansiedade, o corpo então sofreu o impacto da ansiedade e sobreviver. Agora vamos partir para os dias de hoje. Então, hoje, se em algum momento da nossa vida a gente tem a ansiedade, vamos pegar a ansiedade que Aristóteles diz que é a predisposição para algo que não está para acontecer, mas que a gente acha que vai acontecer. O Aristóteles já tinha essa noção na época, dizendo que toda pessoa que vivia dentro dos sintomas da ansiedade vivia sempre
com a adaga do inimigo na garganta. Por quê? Porque a gente não tinha a liberdade sequer de viver o dia a dia. A gente ficava antevendo atitudes e ações que, sinceramente, muitas das vezes não acontecem. E o que a psicologia moderna faz hoje, quando ela trata de pessoas com síndrome de ansiedade, ela descobre que de 90% das coisas que a gente se preocupa, nem 10% delas se concretizam. E aquelas que se concretizam, os 10% nem têm a intensidade que a gente achava. Mas, como a gente vive um mundo mental que precisa ser tratado, a gente, muitas das vezes, essa correria do dia a dia vai gerando em nós esta pressa, essa predisposição para antever aquilo que não aconteceu ainda. Então imagine o seguinte, eu tenho algo para acontecer na segunda-feira, amanhã, uma conta para pagar, alguma coisa. Hoje eu já me predisponho a ter a preocupação de resolver aquilo, ou uma entrevista, seja o que for, alguma coisa que está me preocupando. Uma preocupação é uma ocupação que ainda não aconteceu. Então, estou vivenciando ela hoje. Vamos pegar o cara da pré-história. O meu corpo já está vivenciando isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar presente, passado e futuro. Em nenhum momento. Tudo aquilo que a gente pensa é presente. Se eu me preocupo com algo que aconteceu no passado, eu estou vivenciando, meu corpo está vivenciando de novo isso hoje. Se eu estou com alguma preocupação do futuro, meu corpo está vivenciando hoje. Então, o que acontece? Se eu tenho alguma coisa importante e vivencio isso agora, o meu corpo está vivenciando esse drama nesse momento. Estou, então, descarregando adrenalina nele, inutilmente. Estou tendo toda aquela antecipação do acontecimento agora, para algo que não aconteceu ainda, e vou vivenciando isto dia a dia. Até o momento que pode ser que, digamos, seja uma entrevista. Aí vou na entrevista de novo, vou ter essa descarga. O que aconteceu? Não dormi direito, não comi direito, não consegui fazer minhas coisas presente, não fiz nada. Atualmente, a ansiedade faz... um dos sintomas básicos da ansiedade nos dias de hoje é que as pessoas não conseguem sequer ter lembrança do presente. Olha que interessante. Nós não nos lembramos, por exemplo, nem do café da manhã que a gente tomou, nem do que a gente almoçou. Será que eu já escovei meu dente? Eu não lembro, eu vou lá e escovo de novo. O que é isso? Ansiedade. Os sintomas da ansiedade são iminentes, e a gente percebe isso quando percebe, né? Óbvio. A gente percebe isso com o passar do tempo, porque o esquecimento, eu não sei, eu não estou lembrado, o que aconteceu, eu não estou conseguindo lembrar, o filme que eu acabei de assistir, não lembrei. Sabe o que é isso? Não é esquecimento, não é um problema de memória, é problema da ansiedade. A gente vivencia tanto o futuro que o presente passa a não ter mais relevância, nem para a gente e nem para o cérebro. Então, o nosso cérebro, ele não vivencia mais aquilo que a gente está fazendo no dia a dia. A gente já não consegue perceber as pessoas, os amigos, o que a gente está comendo, o que a gente está conversando. Uma conversa que eu acabei de ter, como meu cérebro está focado no futuro, em algo que eu acho que vai acontecer, ele nem sequer gravou aquilo de forma consciente. Inconscientemente ele grava tudo, mas de forma consciente não. Então eu não vou ter essa lembrança. Eu começo a ter então o quê? Lapsos de memória. Começo a não me lembrar das coisas que eu faço no dia a dia. Vou procurar o médico, vou falar para o médico, eu não consigo me lembrar. Não é ansiedade. Eu estou ansioso por algo que não aconteceu, estou vivenciando lá na frente, e o meu presente passou a não ter mais importância. Ruim isso, péssimo, porque o nosso presente ele tem que ser vivenciado a cada momento. Jesus falava em Marcos 3:32, a vida basta o presente, vivencie o presente agora, aqui, o aqui agora, hoje. É necessário que a gente vivencie isso, a vida, o presente da vida, a cada segundo. Toda vez que a gente deixa de vivenciá-lo, a gente está se projetando para algo que ainda não existe. O futuro não existe ainda. A gente está construindo o futuro agora, nesse momento, com o que a gente age, com o que a gente faz. Jogar para frente é simplesmente se focar em algo que ainda sequer aconteceu. E a gente vê que esses sintomas são muito comuns nos dias de hoje. Apesar da gente achar que não sou ansioso, imagina. Comecemos a
perceber. Se a gente olhar no metrô, no trem, no ônibus, vamos ver que tem pessoas que não conseguem ficar sentadas, quietas por um determinado tempo. A ansiedade, ela começa aí. Por quê? Porque a gente vê que a necessidade de mexer no celular constantemente, de ter uma ação, de mexer em alguma coisa, é ansiedade. Nós não conseguimos ficar parados. Estamos ansiosos. É uma ação interna que age no exterior. O Freud, ele tratava dos sintomas da ansiedade, ele dizia até o seguinte, que toda ação inconsciente e que está ligada à ansiedade, ela é uma ação inconsciente, mas que a gente não percebe em coisas comuns no dia a dia. Por exemplo, eu vou atender um telefone e começo a rabiscar um papel, por acaso. Alguém faz isso? Ansiedade. É ansiedade. Porque a gente está projetando para fora aquilo que está dentro da gente. E está ali, está lá. A gente é ansioso. E a gente não consegue muitas vezes perceber isso. A gente está trocando muito. Homem tem muito isso, ficar trocando de canal, não é? Ansiedade. A gente tem que zapear direto. A gente não está contente com nada. A gente está ansioso. A gente quer ver alguma coisa. Não, a gente não quer ver nada. A gente quer mesmo é movimentar. A ansiedade, ela tem muito a ver com isso. Movimento. E controlar a ansiedade é o oposto. Muitas das vezes a gente tem uma dificuldade muito grande disso, porque a gente não consegue. E a ansiedade, ela é alimentada. Como alimentada? É simples. A gente começa com pequenos sintomas, uma pequena pressa de chegar a algum lugar, que se transforma numa compulsão de... Por exemplo, quem não conhece pessoas que são calmas, tranquilas, mas quando entra no automóvel, meu Deus, a pessoa xinga o fulano, atravessa, se a pessoa passar na frente, Deus me livre, não é? Mas isso está inerente. A gente tem muito desses aspectos, né? Aquela pressa que a gente tem quando está na fila do banco é ansiedade. Aquela irritação que a gente tem na fila do mercado. A fila é um problema, mas o problema que nós temos com a fila é a ansiedade. E a gente sofrer essa ansiedade está bombardeando constantemente o corpo com essa explosão constante dessa inconstância nossa. E o corpo, ele sofre com isso. Nós estamos constantemente lá bombardeando, fazendo com que ele sofra algo que não aconteceu. E isso, para nós, acaba gerando em nós o quê? No futuro, o que acontece? Se nós, aspectos simples de ansiedade, que a pressa, quero chegar lá, estou preocupado em pagar a conta amanhã, ela começa assim. Depois ela se transforma em algo pior. O pânico, que muitas vezes o pessoal ligam ao excesso do medo, vem da ansiedade e não do medo. É ansiedade, sim. Aquela pressa constante de resolver, alimentada constantemente, gera-se pânico. E o pânico é uma ansiedade em alta escala. Freud, ele dizia que a ansiedade, ela pode ser concreta ou pode ser imaginária. Concreta é, vou me casar ou vou ter um almoço importante, ela é concreta. Daqui a pouquinho vai acontecer isso e eu quero me preparar. O corpo se prepara para aquilo, para algo importante. Imaginária. Não aconteceu, mas a gente está sofrendo com isso. Pessoas que têm medo de ficar doente. Pessoas que têm medo de perder o emprego. Estou com medo que o meu marido vá embora, estou com medo de perder o namorado. Isso é ansiedade imaginária. Muitos têm? Muitos. E muitos têm e não sabem, isso que é pior. Verdade. Se a gente for ver o nosso inconsciente, e aí vou citar Freud de novo, ele dizia que toda ansiedade é um alarme. É um alarme que fica disparando constantemente. Então imagine o seguinte, a gente vai pegando todos os nossos frutos de imaginação, de medos e vai colocando. E Freud fala que ele fica vivo lá no nosso cérebro, disparando constantemente. Eu tenho medo do trânsito, tenho medo de ser assaltado. Constantemente isso vai disparar. Eu tenho medo de ficar gordo, vai disparar tudo. Tenho medo de ficar magro, tenho medo. Esses medos são alarmes que vão constantemente ficar disparando em nosso cérebro, gerando ansiedade em nós. Mas por que a gente não os percebe? Porque a gente vivencia eles com tanta ansiedade no dia a dia que passa despercebida. A gente fica com medo, sua. Porque o sintoma da ansiedade é muito disso, palpitação no meio do dia. Isso é ansiedade. E eles estão escondidos dentro de nós. Qual a melhor maneira de enfrentar? Conhecendo. A gente tem que se conhecer. Muitos de nós passam a vida sem conhecer a si próprio.
Do que a gente tem medo? A gente tem que buscar o fruto do nosso medo, do nosso receio e começar a estudá-los, para que a gente possa superar. A gente só consegue superar algo que a gente conhece. E aí, vou citar agora o Jung, ele diz o seguinte: existem três formas básicas da gente enfrentar essa ansiedade, né? A gente pode ignorar, a gente pode enfrentá-la diretamente, né? Ou a gente pode fugir dela. Ignorar e fugir está próximo. O Jung ele diz o seguinte, aí vai cair no que o Freud falava sobre os alarmes. Toda vez que a gente ignora um problema, esse problema interioriza. Igual uma panela de pressão. Você liga a panela de pressão, põe lá, a gente vai... Toda vez que nós ignoramos um problema nosso, é como se a gente aumentasse o fogo da panela de pressão. Vai chegar uma hora que essa panela não vai aguentar mais. Mas a gente vai sentindo o distúrbio dessa panela de pressão como o ar que sai da panela quando ela está com muita pressão. Esses são os distúrbios que a gente tem no dia a dia. As síndromes do pânico, as síndromes que aparecem na nossa vida, são distúrbios que estão na nossa panela de pressão que a gente não trabalhou. O não trabalhar distúrbios internos gera em nós síndromes. Falta de conhecimento pessoal. E enfrentá-lo, que é a melhor maneira, é saber de nós mesmos aquilo que nos aflige. Buscar em nós. Leitura edificante é muito boa. Dentro do nosso assunto, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, fala diretamente da ansiedade. Ensina de forma muito simples como enfrentar no dia a dia a ansiedade. Ler um capítulo do Evangelho constantemente para se entender. E aí vamos entender também que muitos de nós sofrem essa ansiedade por falta de fé. Mas falta de fé é. A gente tem tanto medo das coisas, ou tanto receio de coisas que estão fora, ou se tiver na nossa mão, que a gente sofre com antecedência a isso. Não confiamos demais, nós não oramos, não colocamos o fruto do nosso receio também na mão de Deus. Muitas das vezes é importante isso, orar, pedir ajuda, orar para Deus, fazer com que nós tenhamos o equilíbrio necessário para passar por aquela situação e sofrer de forma equilibrada, se houver sofrimento, é lógico, para que aquilo não nos faça tanto mal. Porque o que acontece é que a gente sofre sozinho. Se é um homem casado, não quer levar o problema, está sofrendo um problema, mas eu não falei para a esposa. Compartilhar é importante. E aí o homem lá está com um problema sério, ou na empresa, ou qualquer coisa que esteja acontecendo, não compartilha com ninguém. Sofre sozinho, gera ansiedade nele. A mulher tem um problema do presente ou do passado, não compartilha com quem confia, sofre, aquilo gera ansiedade nela. A troca de ideias, o companheirismo é importante, compartilhar ideias gera equilíbrio. Ninguém precisa sofrer sozinho. Quando eu falo sofrer sozinho é porque a causa do sofrimento está em nós mesmos. A gente tem que pôr isso para fora de alguma forma. Baseado confiar nas pessoas que estão à nossa volta, conversar, amigo, parente, marido, esposa. Desculpem. Ou seja, aqueles que estão à nossa volta, ele não precisa dar conselho. Muitas das vezes a gente só precisa conversar, pôr para fora de nós. Porque quando a gente guarda, a gente esconde. Está o quê? Fugindo do problema. Quando a gente põe para fora, a gente começa... No momento que a gente está falando daquilo que nos aflige, o nosso cérebro começa a se conscientizar do problema e aí, muitas das vezes, a solução vem. Enquanto está dentro de nós, não tem solução. Porque a gente esconde isso. Agora, partindo da premissa de que nós estamos num momento ansioso, a gente quer diminuir isso, existe as coisas do dia a dia que servem para diminuir o café, para diminuir a ansiedade. Pessoas que estão muito ansiosas têm que diminuir o café, têm que diminuir refrigerantes de cola, álcool, nicotina. Tudo isso gera ansiedade, não tem jeito. Agora, tem a busca psicológica também. Existe, por exemplo, as terapias, a própria auto-hipnose. A pessoa começar a buscar dentro de si condições para se equilibrar,
meditação. A meditação gera em nós essa paz que a gente consegue alcançar no dia a dia. Meditar, respirar, aprender a respirar, trazer para o nosso dia a dia esse equilíbrio constante para a gente poder projetar isso para frente. A PNL, ela trata de situações, por exemplo, porque ela é mal vista muitas vezes, porque ela vai falar de coisas que não existem, mas na verdade o que acontece nos dias de hoje, a PNL ajuda muito, porque tem muitas coisas que foram faladas no nosso passado e que geram ansiedade no nosso presente. Quando a gente é criança, tudo aquilo que é falado para a gente toma como verdade. Você é um inútil. Aquilo se torna uma verdade. Em qualquer trabalho que a gente arruma, essa verdade está no nosso inconsciente e a gente vai arrumar maneiras de ser mandado embora. É inconsciente. Isso precisa ser trabalhado. Então, muitas das ansiedades vêm do passado. Precisa trabalhar, porque senão vai faltar dinheiro. Esse medo da falta do dinheiro, do desemprego, é ansiedade. Precisa ser trabalhado. Então, a gente precisa se conhecer. Buscar em nós aquilo que nos está gerando essa ansiedade e trabalhar isso de forma consciente. Buscar na leitura edificante, na própria oração, no momento em que estiver sozinho consigo mesmo, no banheiro, tomando banho, ore, converse com Deus. A oração não precisa ser nada rebuscado. Muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de orar porque ficam buscando palavras especiais para falar com Deus. Oração é conversa. Na hora que estiver no canto do quarto, no banheiro, no chuveiro, conversa como se Deus estivesse do seu lado. Essa é a melhor oração que tem. Aquele tete a tete com ele, olha, pai, estou passando por dificuldade, o que eu faço? Isso é uma oração. O problema é que a gente aprendeu a orar de forma muito elevada. A gente quer orar, para alguém que está muito longe. A gente está deixando Deus muito longe da gente. Vamos trazer ele um pouco para perto. Conversa como se ele estivesse do seu lado. Vocês vão ver que, considerando Deus um amigo próximo, as coisas funcionam melhor. Enquanto a gente achar que ele está longe, a gente não vai conseguir alcançar ele nunca. Traz ele para o nosso dia a dia. Comece a conversar como se fosse parte nossa. Porque a conversa com Deus é uma conversa com o nosso coração. A partir do momento que isso se tornar normal, a gente vai começar a ter uma vida mais equilibrada. Porque a gente não vai enfrentar mais nada sozinho. A gente vai começar a perceber que estamos unos com o Pai. E não repetindo constantemente, porque não há necessidade de ficar repetindo o nome de Deus, de Jesus a todo momento, não. Naquela conversa íntima, é o necessário. Ali, a religação com o Pai. Uma conversa de reequilíbrio. A confiança em que estamos sendo protegidos, não importa o que aconteça. E mais, tudo o que acontece na nossa vida, tudo, e um dia a gente vai ter essa conclusão, é para o nosso bem. Não importa o que seja. Tudo o que está acontecendo nesse momento é para o nosso aprimoramento pessoal. Tudo o que está acontecendo, que para nós, às vezes, naquele momento, está gerando um desgaste emocional, a gente tem que ter confiança em Deus que aquilo é para o nosso melhor. Porque é aquilo que vai fazer com que aquela lição, aquela específica que está fazendo com que a gente sofra nesse momento, é a nossa lição para passar de ano. Mas é preciso que a gente confie. É preciso que a gente tenha o equilíbrio necessário para transformar essa lição numa aula e não num sofrimento. Para que isso se torne parte nossa. Para quê? Porque toda vez que a gente passa de ano, a gente precisa mais reprovar. A gente não precisa mais passar por aquela lição. Então, a lição aprendida é lição para ser renovada. Então, que venham outras. Então, tenhamos a noção básica. Nós somos o equilíbrio na nossa vida. Mas só vamos ser equilíbrio na nossa vida se a gente for um instrumento para gerar esse equilíbrio. Enquanto nós nos acharmos vítimas do mundo, a gente não vai se tornar equilibrado nunca. Então é preciso a gente ter uma vida mais ativa. Encontrar em nós as fontes de dificuldade, trabalhar essas dificuldades e transformá-las em ação para o nosso progresso. É assim que a vida faz. A vida, as dificuldades, vamos chamar as dificuldades de provas para renovação. Essas provas para renovação são instrumentos que Deus nos colocou no nosso caminho para a gente aprender com eles. Se a gente transformar isso em sofrimento, a gente vai ficar reprovando.
constantemente. Então vamos renovar. Vamos olhar para nós com mais confiança e vamos saber, no fundo da nossa alma, que a gente tem capacidade e competência para passar ileso, qualquer que seja a dificuldade. Por quê? Porque nós e Deus somos um só. Enquanto houver dúvida disso, a gente vai sofrer. Quando sumir a dúvida disso, nós vamos conseguir viver melhor no dia a dia. Muita paz a todos. Alguma pergunta, alguma consideração, comentário? Ninguém está ansioso, tá vendo? Preocupado. Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, que também tem uma passagenzinha no Evangelho, né? Eu achei muito interessante em vê-lo lá. Ele dizia que o que não explode, implode. E usa esse exemplo da panela de pressão. Não só no emocional, mas isso acaba acarretando os problemas físicos também. Muito tipo de pressão acumulada de uma certa forma vai causar os problemas de coração, de estômago. Existem aquelas, vamos dizer, simpatias assim, que falam, tal coisa gerou tal. Então você passou por... Não é bem isso, mas que causam problemas físicos e aí já são, em alguns casos, irreversíveis, né? Exatamente. Exato. Exato. Aí tocou num ponto importante, que a gente não falou tanto, mas é super importante. A nossa saúde física advém do equilíbrio emocional. 90% dos distúrbios que geram doenças vem de nós mesmos, da nossa falta de equilíbrio emocional. É por isso que tantas pessoas vivem com tantos problemas de saúde, porque não tratam o emocional. Básico. Tá. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Você falou de fé, né? De ter fé para a gente superar. Só que muitas vezes a gente também não tem aperfeiçoamento profissional técnico. E isso gera uma ansiedade também para você superar. Então, isso está ligado também porque você não tem capacitação ainda para atender aquilo que você está procurando, né? E muitas vezes atrapalha, né? Entendo e concordo em gênero e número com aquilo que você falou. O que ele citou é importante também para a gente entender. O cérebro ele funciona da seguinte forma. Quando a gente... Pegar o inglês, que entra bem dentro. A pessoa, por exemplo, vai aprender inglês numa escolinha aqui qualquer. Qualquer escola, não falo porque... Ela vai ficar lá dia a dia aprendendo, vai ficar 1, 2, 3, 4 anos aprendendo inglês. No final de 4 anos, 3, sei lá, ela sabe mais ou menos. O cérebro dela estava seguro. Dentro daquele esquema de segurança, o cérebro ele trabalha dentro da condição segura. Então ele não se desenvolve tanto. Ele vai. Pega essa mesma pessoa antes de entrar na escola e joga lá no lugar que só se fala inglês. Em 1 mês ela está falando inglês. O cérebro, quando ele está dentro de um ambiente hostil, ele libera a endorfina e libera as condições necessárias para o aprendizado e aprimoramento. Toda vez que a gente está numa situação, mesmo de emprego, estou falando porque é pessoal, várias vezes aconteceu comigo. Toda vez que eu estou num lugar em que eu não conheço tanto tecnicamente aquilo, mas é necessário, eu sei, depois de muito tempo eu aprendi isso, né? O nosso cérebro, ele aumenta a capacidade de aprendizado, e é verdade isso. E a gente consegue aprender com muito mais aptidão do que no ambiente seguro. Dá insegurança? Dá essa insegurança. Mas isso não deveria afetar a nossa fé no aprendizado. Talvez no início até afete um pouco, mas a gente tem que ter fé de que aquela condição de segurança gerou em nós, está gerando em nós, uma aptidão de aprendizado que a gente não teria no ambiente seguro. É por isso que em qualquer lugar que a gente estiver, qualquer um, todo ambiente seguro se evolui muito pouco. Todo ambiente muito seguro se evolui pouquíssimo.
Isso, a gente não evolui, não cresce. Não vou falar mal de funcionário público, não é isso, não é, mas todo lugar, toda vez que você está num lugar em que não há, a segurança é muito grande, você não evolui mais. Você vai ficar lá naquela zona de conforto e não vai evoluir mais. Esta insegurança que você citou é uma insegurança benéfica, viu? Por quê? O cérebro, quando ele se sente inseguro, gera ansiedade. Nós não temos que achar a ansiedade ruim em todos os aspectos, mas esse tipo de ansiedade gera em nós as capacidades de aprendizado que a gente não teria num ambiente muito seguro. Mas é óbvio, né, que a gente precisa de fé. E a fé, ela vem também com treino, não adianta. Treinar fé é constância. A gente tem que, muitas vezes, a gente orar mesmo não acreditando que aquilo não vai dar certo. Ó, tô orando, Deus, mas sei lá, viu? Mas ora, ora até quando a fé estiver vacilante. Porque a gente está fazendo com que aquilo se torne prática de nós. Mas vamos lembrar o seguinte: todas as vezes que a gente estiver em um ambiente hostil, numa situação difícil, saibam, ali a gente está aprendendo muito mais do que se a gente estivesse num ambiente tranquilo e seguro. Porque ambiente tranquilo e seguro serve para dormir. E a gente não está no mundo só para dormir também, né, gente? A gente está aqui para ter controle até num ambiente desse. Então, ter fé e falar, olha, eu estou numa situação complicada, porque eu tenho que me aprimorar tecnicamente. Eu não conheço tudo que eu preciso. Mas a gente tem que ter confiança mesmo dentro da insegurança. Essa é a grande vantagem da vida, né? A vida não te dá segurança nenhuma. Mas a gente tem que ter, no fundo do nosso coração, anteceder, ou seja, ter a confiança íntima de que a gente não está lá à toa. Se a gente foi colocado num ambiente tão complicado, é porque ali é necessário para o nosso aprendizado também. Então, mesmo que a fé seja vacilante, não deixa de orar e pedir ajuda. O que eu faço? É minha condição. Vou usar meu exemplo, né? Aquilo que está fora da minha alçada e vai gerar preocupação para mim, eu já sei. Aprendi isso com os evangélicos. Põe na mão de Deus. Porque eu não quero me preocupar com aquilo. Então, alguma coisa que está fora, muito fora da minha alçada, eu faço aquela conversa com Deus. Falei, Deus, isto aqui eu não quero gerar preocupação. Quando eu tiver condição, eu pego de volta. É isso que eu faço. Pessoalmente, eu faço isso porque eu não estou fugindo do problema. Aquele problema vai ter que ser resolvido. Mas aquilo vai ter a hora certa para se resolver. Mas para não gerar em mim aquele desgaste até a resolução, eu tiro da minha mão. Ó Deus, segura um tempo aí, depois eu pego de volta. E aí eu vou tirando aquilo que não está premente para acontecer, para eu ter condição e equilíbrio para resolver as coisas que estão naquele momento para serem resolvidas. Existe até uma frase, né, Sérgio, que fala que uma vez que eu depositei o meu problema na mão de Deus, o problema não é mais meu. Isso mesmo. Mas, gente, não é para pôr todos os problemas. Ó, meu marido, Deus. Não, né? Né? É uma maneira bem vulgar da gente ter a fé, né? Ter a fé, de se falar do que é ter fé. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Tá todo mundo sem ansiedade nenhuma. Não, eu estou ansiosa, mas eu vou ficar quieta, porque se eu começar a falar de Hamed, do nosso amigo Francisco do Espírito Santo Neto, eu não vou parar mais. Porque esse livro Dores da Alma, ele traz justamente isso, né? Ele traz o problema e a solução também. Então, nós temos que nos atentar a ela. Sérgio, obrigada. Obrigada, que Deus nos abençoe agora e sempre. Vamos assim, levando o nosso pensamento mais uma vez a Jesus, o nosso mestre, de todas as horas, de todos os momentos, onde nós pedimos, louvamos e agradecemos. E é neste momento que nós doamos em favor de todos aqueles que tanto necessitam. Vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de tranquilidade,
de harmonia, de saúde, de amor. E vamos envolvendo carinhosamente todos aqueles irmãozinhos nossos que se encontram em situações de angústia, de tédio, de ansiedade, como foi tanto dito na manhã de hoje. E vamos fazendo com que, através de nossas vibrações, possam abrandar e acalentar os seus corações. Na fé, na confiança, na segurança em Deus Pai. Que pelo menos neste momento, a tranquilidade possa abraçar a estas criaturas, para que tenham um momento de paz e de brandura em seus íntimos. Vamos vibrando por todos os irmãozinhos nossos, companheiros de jornada terrena, que neste momento se encontram em um leito de dor física. Vamos visitando hospitais e pedindo que médicos, enfermeiros, do plano físico e também do plano espiritual, possam neste momento levar o remédio, o medicamento certo para estas criaturinhas. Que elas possam, em seus íntimos, terem aquele lampejo de que este é somente um momento, de que tudo irá passar. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos companheiros, familiares queridos, e todos aqueles que lá se encontram, que possam sentir a luminosidade divina neste momento, atingindo o seu íntimo. Sentirem o calor da proteção, aquela fé radiosa de que o amanhã está por vir, e com certeza com a solução de tudo aquilo que nos aflige. Vibremos por esta casa, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do socorro, do auxílio, de tudo que ela pode nos oferecer. Que estes companheiros do plano maior, que aqui se encontram trabalhando, possam ter o campo aberto e receptivo para o trabalho. Que possamos receber esta luz que nos envolve neste momento e deixar que ela resplandeça em nossos corações, para que possamos ter a segurança, a paz, a harmonia interior, para vivermos cada vez melhor nesta jornada evolutiva do presente. É assim que nós agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos por esta reunião, pelo aprendizado, por tudo o que recebemos até agora. Que possamos ter uma semana bendita, uma semana onde tudo transcorra, com as respostas lúcidas, para que possamos enfrentá-la. Que Jesus, o nosso Mestre, envolva cada um de nós, seus irmãos e discípulos. Que Deus, nosso Pai, nos cubra com suas bênçãos, agora e sempre. Que assim seja. Aos nossos companheiros que nos acompanham via internet, nós vamos desejando também uma boa semana, um bom domingo a todos. E a nós que aqui permanecemos, vamos aguardando para que possamos receber o passe. Que assim seja.